O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Vamos dar início a esse santo culto com a graça do Senhor Jesus. Amém. Queremos agradecer a toda a Irmandade que está aqui nesta manhã. Nós estamos aqui para adorar e engrandecer o santo nome do Senhor. Queremos agradecer também a todos que estão aí, na live. Deus abençoe a todos, que tenhamos um culto abençoado, cheio da presença do Senhor. Vamos louvar a Deus com o hino 341.
Deus, aleluia, Jesus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Bom é estarmos nós aqui. Vamos louvar o hino também 4 para nós orarmos ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmãos, vamos glorificar o nome santo do Senhor. Vamos louvar para o Senhor, né? Abrir as nossas bocas. Deus se agrada nessa manhã. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, Deus bendito, aleluia, glória a Deus, Deus poderoso, Deus eterno. Agora vamos agradecer a Deus, né, em oração. Chegou o pedido de oração aqui por várias causas, né, enfermidade, tribulação, causa, viagem, família. Esses pedidos foram ali na porta. E também tem uns pedidos especiais pelo irmão Maxwell. Aqui tem pedido, esposo da irmã Ju. Tem oração também pela Solange, que está com Covid.
Oração pela irmã Iraci, que teve um pequeno acidente na casa dela e está com dor no joelho. Vamos orar também por uma tribulação num casamento, né, de um casal aqui. E também pelo trabalho, né, tribulação no trabalho das irmãs aqui da nossa comum, né, a irmã Cátia e a irmã Silvia, e a irmã Juliana e a irmã Silvia. Todos esses pediram oração. Queremos orar, peço oração também, que a Irmandade ore junto comigo, pelo Leonardo, que é meu sobrinho, e por todos os pedidos de oração que estão aí na live. Eu creio que tem muitos pedidos de oração, então vamos orar, apresentar toda essa irmandade. Eu creio que Deus é libertador, curador, salvador, e Deus vai entrar com providência na vida de cada um, de cada necessidade. Então oremos em nome do Senhor Jesus, todos ajoelhados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, 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 aleluia. Bendito seja Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, Pai querido, Pai amado, nesta manhã, na Tua presença, Pai, agradecer, Senhor, meu Deus, por mais este momento sublime, Senhor, meu Pai, que o Senhor nos preparou, por esta oportunidade rica, Senhor, meu Pai, que o Senhor nos deu de estar aqui nesta manhã, Pai. Agradecemos, Deus querido, Pai amado, pelo nosso fôlego de vida, Pai. Agradecemos, Deus querido, Pai amado, pelo nosso nome no livro da vida, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, agradecemos, Pai querido, Pai amado, por cada detalhe que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, Pai. Cada detalhe que podemos olhar, nós podemos ver a Tua grandeza, Senhor, nesta manhã, Pai. Queremos agradecer também, Senhor, meu Pai, por todo o bem que o Senhor tem feito a nós, Pai. Por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, meu Pai. Até aqueles que nós não podemos ver, Senhor, meu Pai, mas nós sabemos que em tudo o Senhor cuida dos seus, Pai. Ó Deus bendito, Deus amado, nesta manhã, Senhor, queremos também pedir perdão, Senhor. Perdão pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, em nome de Jesus, todas as nossas escolhas erradas, Senhor. Os nossos erros, os nossos pecados, Senhor, meu Pai. Ó Deus bendito, Deus amado, queremos pedir também por todos esses pedidos de oração, Senhor, meu Pai. Por tribulação, Senhor, por enfermidade, por causa, Senhor, meu Pai, por família, Deus. Oh, Deus bendito, Deus amado, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor entre, Senhor, em cada vida, Pai. Cada situação ali o Senhor conhece, Pai. Nós não podemos saber, nós não podemos ver, nós não conhecemos o coração, mas o coração de cada um é o Senhor que entra, Pai. E nós queremos, Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, pedir, Senhor, meu Pai, a Tua misericórdia nas nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que não é por merecimento, Senhor, mas é por misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, vai libertando, Senhor, aqueles que estão atribulados, Pai. Vai libertando, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão oprimidos, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo tem soprado, Senhor, meu Pai, em cada ouvido, Senhor, em nome de Jesus, que seja anulado, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, dê uma mente inteligente para o Teu povo, Senhor. Dê uma mente sã, saudável, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Entra, Senhor, nos hospitais, Senhor. Por misericórdia, cura, Senhor, em nome de Jesus, o Teu povo, Senhor. Aqueles que estão desenganados, Senhor, em nome de Jesus, que Deus querido, Pai amado, precisa, Senhor, meu Pai, da Tua misericórdia, das Tuas mãos santas e poderosas, Senhor, coloca sobre essas vidas, Pai, e cura, Senhor, cura, Deus, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, os presídios, visita as clínicas de recuperação, Senhor, visita, vá libertando aquele povo, Senhor, de todo vício, vá libertando, Senhor, o povo dessa escravidão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Deus bendito, Deus amado, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos, Senhor, meu Pai,
Abençoa cada irmã que entrou aqui nesta manhã, Senhor, que cada uma, Senhor, possa sair daqui diferente do que entrou, Pai, transformada, Senhor, porque só o Espírito Santo tem esse poder, Pai. Oh, Deus querido, Pai amado, usa-nos como instrumento na Tua obra nesta manhã, Senhor, meu Pai. E Deus querido, Pai amado, vá, Senhor, de encontro com aqueles que estão ali na live, Senhor. Deus querido, Pai amado, abençoa essas irmãs, abençoa esses irmãos, Pai. Oh, Deus, entra em cada necessidade, Senhor, entra com providência, com provisão, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, em nome de Jesus, nós te pedimos também pela nossa nação, Senhor, por esta enfermidade que tem assolado vidas, Pai, em nome de Jesus, Pai, que haja cura, Pai, que haja cura, que haja cura, que haja cura, Senhor, em nome de Jesus, da vida do teu povo, Senhor. Pai querido, Pai amado, nós pedimos também por aqueles que estão enlutados, Pai. Quantas famílias enlutadas, Pai. Quantas vidas com o coração despedaçado, Senhor. Com o coração contrito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Derrama sobre essas vidas o teu bálsamo consolador, Pai. Senhor, essa dor, Pai. Essa dor só o Senhor pode curar, Pai querido, Pai amado. Abraça, Senhor, com teus braços fortes, Pai querido, Pai amado. E acalenta, conforta essas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor meu Pai. Nós te pedimos também, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, por todos aqueles, Pai querido, que um dia já estiveram na tua presença, Senhor, que hoje estão afastados, Pai, mas nós sabemos, Pai, que nenhum está afastado da tua presença. Eles estão afastados somente da igreja, Pai, mas da tua presença não, Senhor, porque o Senhor não afasta deles, Pai. O Senhor não abandona os seus, Pai querido, Pai amado. Deus bendito, Deus amado, basta, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, somente um passo, Senhor meu Pai, de arrependimento, e essas vidas estarão de volta, Senhor meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Cura, Senhor, essas vidas, Pai. Que haja luz, Pai. Que haja a tua luz, Pai querido, Pai amado, nessas vidas, Deus. Sim, que haja, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, um caminho, Senhor, meu Pai, para que eles possam prosseguir, Senhor, na tua presença, Deus. Tira este povo, Senhor, meu Pai, do charco de lodo. Tira esse povo do lamaçal, Senhor. Tira esse povo da escuridão, Pai. Em nome de Jesus, resgata, Pai. O Senhor veio para resgatar os perdidos, Pai. Resgata, Senhor, aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Aqueles que só ouviram falar do teu nome, Senhor, mas não te conhecem, não têm intimidade contigo, Senhor. Oh Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos íntegros na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, que venhamos servir ao Senhor, Pai, não no raso, mas no profundo, Senhor, meu Pai. No profundo, Deus, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus bendito, Deus amado, nós te pedimos, Senhor, manda nesta manhã, Senhor, a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nos dê entendimento, Senhor, da tua palavra, Senhor. Nos dê, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, um conforto, um alimento, Pai querido, através da tua palavra nesta manhã, Senhor. Pai, tudo isso nós te pedimos. Ah, Senhor, Pai querido, Pai amado, ainda quero pedir pela vida do irmão Rodrigo, Pai. E por todos os irmãos que estão com ele, irmão Samuel, irmão Antônio, irmão Sampaio, em nome de Jesus, Pai, abençoa todos eles, Pai, guarda eles, Pai, na ida, eu creio que eles devem estar chegando lá agora, Pai, e Senhor, Pai querido, guarda eles também na permanência e na volta para as casas, Pai querido, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam acampados ao redor dos teus servos, Pai, e que tudo lá, Senhor, meu Pai, saia conforme a tua vontade, o teu querer, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o culto lá, abençoa toda a obra que eles estão fazendo lá, Pai, em nome de Jesus, Pai querido, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o irmão Ene também, e todos os líderes da nossa igreja, Pai, em nome de Jesus, abençoa eles, dê sabedoria, discernimento, cubra eles com teu sangue, Pai, brinda os teus servos com teu poder, com a tua graça, Senhor, e venha revesti-lo das tuas armaduras celestiais, meu Pai, em nome de Jesus nós te pedimos,
pedimos, Senhor, te pedimos pela vida do irmão Bruno, para que o Senhor venha abençoá-lo nesta manhã, que está aqui ajudando a gente com tanto carinho, Pai. Abençoa grandemente a vida do teu servo, a esposa, o filho, em nome de Jesus, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todos sempre. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus poderoso, Deus eterno. Irmandade, agora nós estamos no momento da oferta e a igreja já é bem instruída, assim como diz o irmão Rodrigo, nós já somos bem instruídos quanto a isso e eu creio que Deus já tem preparado no coração de cada um para ofertar, né? Mas a maior oferta das nossas vidas é estar na casa do Senhor, é estar na presença do Senhor. Essa é a nossa maior oferta, mas nós sabemos que a igreja também não consegue se manter se a gente, né, não fizer a nossa parte. Então, nós precisamos fazer a nossa parte e doar ao Senhor aquilo que Ele já nos deu, né? Nós só estamos devolvendo. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a igreja precisa. Então, que as irmãs que estão aqui venham servir ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Se precisar de cartão, a Juliana está ali com a maquininha de cartão. E quando todos estiverem preparados, nós vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Pronto, todos prontos? Então vamos ficar de pé e orar por essa oferta. Senhor, meu Deus, Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós te apresentamos, Senhor, a nossa oferta, Pai. Nós sabemos que a maior oferta é estar aqui na casa do Senhor e glorificar e exaltar o teu santo nome. Mas, Deus querido, Pai amado, é com amor que nós fazemos isso, Senhor, meu Pai, ofertando na tua casa, Senhor. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe cada irmã, Senhor, meu Pai. Cada irmã que está aqui, Senhor, meu Pai, que pôde doar um pouquinho, Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, daquilo que o Senhor já nos ofertou antes, Pai. Deus querido, Pai amado, abençoa grandemente, Senhor, meu Pai, as tuas servas, Senhor, meu Pai. Multiplica na vida de cada um, Pai querido, Pai amado. Que haja prosperidade, Senhor, meu Pai. E aquelas que não puderam ofertar nesta manhã, Senhor, meu Pai, que o Senhor entre com providência, Senhor, meu Pai. Que o Senhor dê condições, Pai querido, Pai amado. Porque, Deus querido, é com muita alegria que nós fazemos isso, Senhor. Abençoa grandemente essas vidas, abençoa grandemente estas servas, Senhor, meu Pai, e cumpra, Senhor, o desejo do coração delas, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, que vive e reina por todo sempre. Podem vir, podem colocar. Nós estamos fazendo assim porque tem poucas irmãs, então que vem aos pouquinhos. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a todos. Glória a Deus, santo é o teu nome, Senhor. Deus bendito, Deus amado. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Estamos no momento das oportunidades. Nós estamos fazendo esse momento de oportunidade. Então, se tem alguém que quer contar um testemunho, se tem alguém que quer falar algo da parte do Senhor, que venha servir ao Senhor, que faça com alegria, porque Deus se agrada. Contar alguma obra. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor.
Força. Coragem. Nós temos sempre, né, coisas para agradecer. É que às vezes a gente acha que por pequeno que não deve ser falado, mas sim, às vezes tem alguém do outro lado, às vezes tem alguma pessoa precisando de alguma palavra que seja, né, da nossa parte. Então, qualquer agradecimento que a gente faz já ajuda, né, aquele que está necessitado. Amém, irmã. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus, Irmandade, porque houve um tempo na minha vida que eu trabalhei bastante na obra de Deus, servi a Deus em espírito e em verdade, mas entrou uma prova na minha vida, eu não fui sábia, fui fraca e acabei deixando aquela prova tomar conta e não destruir a fé que eu tinha em Deus, porque se tivesse destruído a fé, eu não estaria aqui hoje. Mas enfraqueceu o meu ser, fiquei muito triste, decepcionada, entrei numa depressão. Aleluia. Nessa depressão eu acabei sendo tomada por uma enfermidade chamada artrite reumatoide, aonde ela evolui emocionalmente, ela evolui bastante, são muitas dores. Aleluia. E um dia, Irmandade, eu orava muito a Deus, eu falava: Senhor, me levanta dessa situação, Senhor. Eu não quero morrer nessa situação, me ajuda, Senhor. E um dia, Irmandade, o Senhor ouviu a minha oração. Glória a Deus. Eu liguei a minha internet e eu vi a CCA, Irmandade, quando começou com as lives. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não tenho força de levantar para ir na tua casa, de estar no meio do seu povo, Senhor. Que a prova espiritual, Irmandade, é muito triste. Ela entristece a alma. Mas eu comecei a assistir aquelas lives, aqueles cultos online, aquilo foi me levantando, aquilo foi alegrando a minha alma, Irmandade. As dores vinham, eu falava: não, eu vou levantar. Deus vai me levantar no tempo certo, Deus vai me levantar. E as tristezas, Irmandade, começaram a ir embora. Eu comecei a me alegrar. Eu comecei a receber as respostas da parte de Deus. Glória a Deus. Porque um homem, Irmandade, quando ele é guiado por Deus, a gente ora no extremo do mundo, Glória lá a no Deus. meio do mato. Aleluia. E Deus ouve a nossa oração e Ele usa o homem para falar com nós. Eu creio, Senhor. Aleluia. E um dia, Irmandade, eu falei para o Senhor assim, falei: Senhor, a prova me fez sentar, a luta me fez sentar, a decepção fez doer a minha alma, mas hoje eu quero te fazer uma pergunta, Senhor. Glória a Deus. O Senhor quer me levantar? O Senhor quer me revestir? O Senhor quer fazer uma obra na minha vida novamente? Aleluia. O Senhor quer afiar a minha espada, Senhor? Porque o soldado, ele tem que estar com a espada afiada. E o Senhor, naquela noite, enviou a sua palavra via online e falou: vem, levanta, vem. Eu sou o teu Deus, eu sou o seu pai, eu sou o teu pastor. Levanta da prova, levanta da cama. Levanta do jeito que você está. Vem, me serve. Eu te quero de volta, eu te quero em pé na minha obra. Eu sou o teu Deus. O homem virou as costas para você, mas Deus não virou. Hoje você fez uma pergunta e o Senhor te responde assim: vem, eu te quero de volta. E hoje, irmãos, eu sirvo a Deus em espírito e em verdade. Glória a Deus. O Senhor fez comigo como Ele fez com Josué, Ele lavou, Ele trocou as minhas vestes. Glória a Deus. E eu estou aqui hoje dizendo que Deus é bom. Aleluia. E que não é enfermidade, não é luta, não é prova
que vai fechar a minha boca. Glória a Deus. O Senhor, eu falei para o Senhor me deu uma ousadia, Senhor. Eu quero ter ousadia. Aleluia. E o Senhor me deu ousadia. Glória a Deus. E eu estou lutando, Irmandade. E eu estou vencendo, porque cada dia basta o seu dia. Aleluia. E eu estou aqui dizendo que Deus é bom. Glória E agradecendo pela fé que Ele restaurou na minha vida. Porque a fé, Irmandade, a fé levanta. E essa fé, ela tem que estar viva dentro de nós. Glória a Deus. Então eu agradeço muito a Deus por estar aqui hoje. Agradeço, porque sem Deus nós não somos nada, Irmandade. Aleluia. Eu agradeço a Deus pela saúde, Aleluia. porque eu já tomo posse dessa Aleluia. vitória. Glória a Deus. Eu agradeço pela saúde que o Senhor me concede, pela vitória, pelas causas que Ele tem resolvido na minha vida, pelos tropeços que Ele tem tirado do meu caminho, Glória por eu a estar Deus. aqui hoje dizendo que Deus é bom, junto com todos Aleluia. nós. Agradeço a Deus pelo perdão dos meus pecados, Glória a Deus. pelo perdão das minhas fraquezas, por Deus não ter olhado a minha fragilidade, mas Deus ter olhado a minha alma que pertence a Ele. Aleluia. Eu agradeço a Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Deus é Deus de maravilhas, né? Tudo que Deus faz é perfeito. A vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Deus não faz as coisas pela metade. Tudo que Ele faz é completo. Tem mais alguém mais alguma irmã quer falar algo da parte do Senhor? Eu quero contar uma obra também que Deus fez na minha vida, enfermidade também. Em 2006, fui acometida de uma enfermidade rara, reumática, mas ela é rara. É uma doença chamada doença de BC, e ela ataca as articulações, mas também úlceras no corpo, né? E essas úlceras, elas podem sair tanto internamente quanto externamente. E eu tive uma crise muito grave, né, nessa época, mas até nisso Deus estava cuidando de mim, porque acometeu meu pé inchou e saiu umas manchas avermelhadas, e juntamente com uma úlcera na minha boca. E eu lembrei que eu tinha ido num reumatologista há um tempo atrás, né, muitos anos atrás, e eu falei assim, nossa, eu vou voltar lá, aquele reumatologista, eu gostei muito dele, vou voltar lá, né? Eu creio que ele vai saber o que é isso no meu pé. E realmente eu cheguei lá e foi uma luz que Deus me deu, e muito rápido, graças a Deus, porque essa enfermidade é rara, mas eu e meu irmão nós tivemos, né, que já é também uma coisa rara na mesma família. Só que o meu irmão já lutava há muitos anos contra isso sem descobrir, ele já tinha passado por tudo quanto é médicos de especialidade que a gente nem conhece. E nesse caso eu fui nesse reumatologista, e ele fez o diagnóstico, fez umas perguntas, e ele falou, eu praticamente sei o que você tem, mas eu preciso fazer uns exames de sangue para confirmar. E aí fez esses exames de sangue, que não é específico, não vem o nome da doença, mas é um conjunto, né, de sintomas. E aí eu fui diagnosticada com essa enfermidade. E não tem cura, é uma enfermidade que não tem cura para o médico. E ele falou para mim que de 5 em 5 anos eu ia ter essa crise novamente. E na segunda vez, depois de 5 anos, foi em 2006, 2010, eu tive outra crise. E essa crise veio com sinusite, atacou minha sinusite por conta da imunidade baixa, né? E eu tomei um medicamento para sinusite e me deu alergia, esse medicamento. E começou a sair manchas no meu braço, e elas necrosou meu braço, porque eu tomei eu não sabia, e tomei por 5 dias. Então era um final de semana, eu fui tomando, e meu braço começou a queimar e depois necrosou. Meu braço saiu no rosto, nas pernas, a mancha. E aí eu fui
retornei ao médico e ele falou para mim que tinha outra médica lá e ela queria me internar. Mas ele falou, não vou internar, eu sei que ela faz tudo o tratamento certinho, então não é caso de internação. Mas eu tinha um filho de 8 anos, uma filha de 4 e uma de 3. E eu falei, Senhor, se eu for internada, o que eu vou fazer com essas crianças, né? Tão pequenininhas. Mas a crise foi pior nessa segunda vez. E eu não conseguia andar. E eu andava na minha casa de joelhos e assim cuidando dos meus filhos, e andava de joelhos na minha casa porque eu não conseguia ficar de pé. Quando eu chegava na cozinha, eu me apoiava na pia e eu levantava para esquentar a comida para eles. Aí teve um dia que me marcou demais, que meu filho de 8 anos, ele falou assim, mãe, pode levantar, eu te ajudo, apoia em mim, né? 8 aninhos, né? E ele, apoia em mim, mãe, eu te ajudo a levantar. E eu fingi que estava apoiando nele, né? E para ele se sentir útil, assim, me ajudando. E assim, foi uma fase muito difícil da minha vida. Mas eu pedi para o Senhor, eu não era cristã ainda. Mas mesmo assim, Deus estava cuidando de mim em cada detalhe ali. Eu percebia, porque eu já conhecia o Senhor há um tempo atrás. Né? Eu já na adolescência, mas não persisti, não perseverei. E aí, quando a gente sente essa dificuldade, a gente clama ao Senhor, né? Que é isso que a gente faz. E aí eu clamei ao Senhor. E quando foi, aí 2010 foi a última crise que eu tive. E o doutor ainda falou para mim, daqui 5 anos você vai ter uma nova crise. Mas aí eu já comecei a determinar para a minha vida, né? Que em nome de Jesus, que eu não teria outra crise. E quando foi 2014, eu entrei para a presença do Senhor e eu falei, agora eu vou servir a Deus, né? Até hoje eu titubeei, né? Eu persisti em não entrar na presença do Senhor, mas daqui para frente a minha vida vai ser para o Senhor. E aí hoje nós estamos em 2020, então isso faz 10 anos, né? Então Deus já me libertou. Eu creio, não tenho nenhuma dúvida. Mas tudo quanto é enfermidade autoimune, ela insiste em me pegar. Só que Deus tem me libertado de todas. Deus já me libertou de uma dermatite, Deus já me libertou de uma amiloidose cutânea, que é umas manchas escuras que saem no corpo, né? Eu tinha essa enfermidade, e esses dias a minha irmã falou para mim, Mara, você lembra da mancha que você tinha no pé, que era muito escura? Não tem mais. Eu falei, glória a Deus, Deus está me limpando, né? Deixou algumas manchinhas que é para eu lembrar, né? Que Deus que fez essa obra. Então Deus me libertou de toda a enfermidade autoimune e outras enfermidades, a irmã, que são tantas, mas em tudo Deus me deu vitória. E eu creio em nome de Jesus que nenhuma enfermidade é nossa. Ela aparece nas nossas vidas, mas ela não é nossa. Ninguém pega enfermidade para si, porque Deus não tem prazer em deixar em nós enfermidade, né? Deus tem prazer na vida, Ele é Deus de vida em abundância. Então que nós venhamos repreender, em nome de Jesus, qualquer enfermidade, porque Deus é poderoso para curar, Ele é Deus de cura. Então, que cada um que estiver aí na sua casa, que receba em nome de Jesus esse poder de cura de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, Deus está te libertando dessa enfermidade. Creia, em nome de Jesus. Aleluia. Por essa oportunidade, Deus seja louvado. Alguma irmã quer falar algo da parte do Senhor? Nós vamos colocar um louvor, então. Pode colocar, por favor. Vamos louvar ao Senhor, vamos nos alegrar no Senhor agora. Se quiserem levantar, irmãs,
Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome. Agora chegou o momento da palavra. Eu creio que Deus já falou grandemente, né, nos nossos corações, mas ainda tem a palavra, né, de Deus, aquela que nos alimenta, né, que nos conforta. Então, que nós venhamos estar na mesma comunhão e Deus vai falar conosco mais um pouquinho. Eu já agradeço a minha oportunidade, Deus seja louvado. Vou passar a palavra para a Kátia. A irmã Kátia vai trazer a palavra nesta manhã. Irmãos, nós temos o costume de orar por aquele que vai trazer a palavra. Então, nós vamos orar pela irmã Kátia e Deus, em nome de Jesus, vai colocar as palavras certas na boca dela. Todos oremos em nome do Senhor Jesus. Não precisa se ajoelhar, não. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, nesta manhã, Senhor, meu Deus, nós te apresentamos a tua serva, a irmã Kátia, Senhor. Nesta manhã ela vai trazer a tua palavra, Senhor, meu Pai. Que ela venha diminuir, Senhor, para que o Senhor cresça na vida dela, Pai. Usa ela como instrumento, Senhor, meu Pai. Que todas as palavras que saírem da boca dela seja para edificação do teu povo, Pai. Nunca para destruição, Pai, nem para derrota, mas para edificação, Senhor, meu Pai. Usa ela nesta manhã, Senhor, meu Pai. Envia a tua palavra, nos revela a tua palavra, Senhor. Nos dê entendimento da tua palavra, Senhor. Que nós venhamos sair daqui diferentes, Pai. Oh Deus, abençoe a tua serva, Pai. Tu sabes a necessidade dela e o quanto ela precisa da tua presença na vida dela, da tua ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, por misericórdia, ajuda ela nesta manhã, Senhor, meu Pai. Nós te agradecemos por esta oportunidade. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Que alegria. Mais uma semana a gente venceu. Mais uma semana estamos aqui. Amém? Quem está sentindo a presença de Deus, diz amém aí. Você de casa também está sentindo? Vamos sentir mais um pouco, então, com a sementinha do bolo, que é o que nós aqui sempre falamos. Porque Deus, ele não fala só na palavra, ele fala do começo, meio e fim, né? Ao entrar na casa de Deus, a gente nunca sai vazio, não é assim? Ao entrar e querer saber ouvir a palavra de Deus, aquele que realmente quer, sai daqui alimentado, né? Sai da onde foi buscar solução, sai com uma resposta, amém? Vamos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus, no 2 Reis, capítulo 4, no verso 12. Glória a Deus. Aleluias. Amém? A palavra de Deus diz assim: Então disse ao seu moço Geazi, chama essa sunamita, e chamando ela, e ela se pôs diante dele, porque lhe tinha dito, dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com tanto desvelo, e que se há de fazer por ti, haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E dissera ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, o que há de fazer? Pois por ela, e Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Pelo que disse ele, chamou-a, e chamando ele, ela se pôs à porta. E disse, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçará seu filho, e disse ela,
Não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu luz a um filho, e no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava com os segadores. E disse a seu pai: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse ao moço: leva a sua mãe. E ele a tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até no meio-dia e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou ao seu marido e disse: manda-me já um dos moços e um das jumentas, para que corra ao homem de Deus e para que volte. E disse ele: por que vais a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao moço: guia e anda, e não te detenhas no caminho, senão quando eu disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo, e sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz: vai bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés, mas chamou Geazi para retirar e disse: porém o homem de Deus, deixa a porta, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não manifestou. E disse ela: pedi ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes. E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu cordão, a tua mão, e vai, e se encontra alguém, não o saudes, e se alguém te saudar, não lhe responda. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não lhe deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Geazi passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou a encontrar com ele e lhes trouxe aviso, dizendo: não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, e eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre ele ambos, e orou ao Senhor. E subiu e deitou sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca deste, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passou naquela casa de uma parte para a outra, e tomando a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou a ela, e veio a ele, e disse-lhe: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou ao seu filho, e saiu. Amém? Palavra grande, palavra extensa. Mas é difícil falar um texto tão lindo desse pela metade ou ler somente um versículo, né? Procurei várias maneiras de dizer essa palavra às irmãs nessa manhã e a quem está nos ouvindo, mas a palavra ela é tão linda que ela já fala por si próprio. Já fala de uma mulher guerreira, uma mulher determinada,
Uma mulher que sabia o que ela queria, porque ela acreditava em Deus e em mais ninguém. O que você quer? Há alguma coisa que eu possa fazer por você nessa manhã? Aí você fala, não há nada não. Mas eu não aceito o não como resposta. Jesus fala para você nessa manhã. Sabe aquele jeitinho que a gente fala quando você vai na casa de alguém, tem uma coisa bem gostosa que você está com vontade, aí você fala, quer um pedacinho? Não quero não. E você está aqui, aquela vontade. Por educação, o que a gente fala? Quero não. Mas hoje não adianta você falar, não quero não. Você vai receber de Deus o que Deus tem para você sim. Então, Geazi, a história nos conta que Eliseu pede para Geazi chamar Sunamita. Sunamita vai até a porta e ali ela para. E quando a gente fala porta, geralmente na nossa língua de crente a gente fala assim, a gente imagina, eu vejo a porta, Deus vai abrir uma porta, eu vou passar pela porta. É a língua do crente, não é? Já é aquela declaração de bênção. E assim, quando ela chegou na porta, ela nem sequer abriu a boca e o profeta declarou a ela assim: neste tempo determinado, tu receberás e darás luz a um filho. Ele não perguntou, ele declarou, ele entregou. E aí você fala assim, não é comigo não. Não é hoje. É hoje sim. Ah, não, para mim não deve ser agora, vai demorar. Não vai demorar. Ah, eu acho que isso ainda vai acontecer, que eu creio que vai acontecer. Mas não vai ser agora. Deus está dizendo, é agora, é essa semana, é hoje, é para já. Amém? Você recebeu Jesus na sua casa, ela recebeu, impeliu de deixar, né, aquele homem ser recebido na casa. A palavra fala que ela era hospedeira, que toda vez que ele passava por ali, ela o colhia bem, tanto que ela fez uma casa para ele, um cômodo para ele, para toda vez que ele viajasse, ele descansasse ali, ficasse por ali. E ela fazendo desta forma, ela fazia o que o coração dela mandava, o que o coração dela sentia, sem interesse nenhum. Da mesma forma que ela fazia, recebia o profeta, sem saber, né, sem interesse algum, ela recebeu algo imenso de Deus. Ela recebeu algo de Deus que ela jamais esperava. Não é assim conosco? Não é assim que acontece? Você não quem recebe o profeta com qualidade de profeta, tem que receber o galardão de profeta. Você recebe? Você recebe essa palavra de manhã? Amém, Jesus. Mas a palavra, irmã, não diz que ela recebeu ele de forma de profeta. Realmente a palavra não fala que ela recebeu com profeta. Mas isso não faz dela não desmerecia o que ela fazia. Porque ela fazia realmente sem interesse nenhum. E ele abençoava sem interesse nenhum. É assim que Deus faz na nossa vida. Nós não merecemos e Deus continua nos abençoando. Né? Amém, Jesus. A palavra de Deus nos fala também que o que o homem planta, o homem... vamos falar bem forte para todos que estão ali, ó, sentir essa unção que está aqui nessa manhã. A irmã Mara sabe o que eu estou dizendo. Porque tá lindo hoje aqui, viu? Vocês que não estão podendo estar aqui conosco hoje, mas tá lindo esse lugar, tá ou não tá, irmãs? Tá maravilhoso ou não tá? O que o homem planta, o homem, amém, o homem colhe. Vocês têm que me ajudar.
É uma ajudando a outra, não é só a irmã que fala. Aqui a gente deixa as irmãs falar também, né, irmã Mara? Estamos todas na mesma comunhão, todas estamos aqui aprendendo e ouvindo a palavra de Deus, amém? O que o homem planta, o homem colhe. E o Senhor está dizendo para nós nessa manhã: ei, filha, eu estou vendo a sua semeadura. Ei, filha, eu estou vendo o que você está semeando. Aqueles cultos de terça que você vem naquele sol radiante, que você às vezes não consegue vir, você vem. Aquelas orações na madrugada que você acha que ninguém está ouvindo, mas Deus está te ouvindo. Aquela intercessão que você faz pelo aquele filho que está perdido e você acha que não tem mais solução, Deus está com ele. Eu estou te vendo. Aleluia, Jesus. Jesus não deixa nada abatido. Jesus não deixa nada despercebido. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai. Aleluia, Jesus. Só que por algum momento, o que você tem que fazer, você está parada, estacionada, porque você está com medo. Não sei o quê. Decisão, uma atitude, uma compra. Por que você está com medo? Por que você está com tanto receio de fazer o que precisa ser feito? Aleluias. Grande Deus. Presta atenção. Se desliga só um pouquinho daquilo que te preocupa. Presta atenção no que eu vou falar. Aleluias. Deus vai te empurrar quando os seus pés não quiserem andar. Pera aí. Vocês que estão do outro lado, acho que as irmãs aqui ainda não entenderam o que Deus vai fazer. Deus vai te empurrar quando você parar de caminhar. Você está entendendo, irmã? Você está entendendo que o que você precisa é de um empurrão de Deus? Você está entendendo que a decisão que você precisa fazer, Deus já está dizendo o que é para fazer? Deus, Pai amado, empurra, Senhor, essa serva para fazer o que precisa ser feito, porque quando o Senhor está no controle de tudo, nada dá errado. Aleluias. Nós, mulheres, temos isso dentro de nós. Se eu estiver falando algo, as irmãs podem me corrigir, mesmo agora sendo ao vivo, porque quando nós decidimos alguma coisa, nossos maridos conhecem bem isso, quando nós, mulheres, decidimos, nós fazemos acontecer. Aleluias. Grande é o teu nome. Aleluia, Jesus. Bendito és. Empurra, Deus, empurra mesmo, Senhor. Dá esse chacoalhão, Deus. Esse chacoalhão, sabe esse aí que você está sentindo? Isso aí, Jesus. Obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por estar presente aqui conosco. Obrigada, porque Ele sempre está aqui nos recebendo de braços abertos. Ele sempre nos dá a resposta naquilo que a gente procura, naquilo que a gente bate. A palavra fala, bate, bate, que eu vou abrir. Pede, pede, que eu vou te dar. Aleluias, Deus. Aleluias. Bendito és. Grande é o teu nome, Senhor. Eu louvo e engrandeço a ti por isso, Pai. Deus vai tirar esse medo. Aleluias. E você vai receber a bênção que Deus tem para você. Aleluias. Aleluias. Estava na porta. Sunamita estava na porta. Aí você diz assim, não é comigo não. Ainda persiste, né? A dúvida em nosso coração. Não, eu não tenho que estar naquele ministério. Você tem que estar naquele ministério sim. Eu não tenho que fazer esse primeiro passo não, porque se eu der esse passo para essa compra vai dar errado. Mas Deus está falando, você tem que fazer sim. A palavra diz... A palavra diz
que o menino cresceu. E um menino lindo, menino bonito. Aí você fala assim para mim, mas irmã Kátia, a palavra não fala a descrição do menino. Ah, não fala mesmo não. Mas fala mal do seu filho para você ver. Fala mal de um filho para ver o que acontece, não é? Nós temos um irmão aqui, vai falar mal do filho para você ver a fera que desperta dentro de uma mãe. Não é verdade? Aquele garra que a gente põe para fora que a gente não sabe nem onde está. Não vem falar mal do meu filho, não. Não vem falar que quando nasce também, ai, parece carinha de joelhinho, né? Ai, como que fala um menino pequenininho desse, não tem cara, não parece com ninguém? Vai falar mal para você ver para a mãe que acabou de ter um recém-nascido no colo para você ver o que acontece. Amém? O menino cresceu e foi crescendo e foi crescendo. A palavra se cumpriu sobre a vida de Sunamita, né? A mensagem fala assim, mas quando que eu sei, né? Quando Deus cumpre, como que eu sei que Deus está falando comigo? Você deve estar perguntando aí, né? Como é que eu sei que Deus está falando comigo? Você está falando tanto que é comigo, mas como é que eu sei que é comigo? Talvez você que esteja aí sentado falando, como é que eu sei, irmã Kátia? Irmãos, eu não sei quando Deus fala comigo, mas eu sei quando Ele executa o que Ele falou para mim. Quando chega alguém e te dá alguma coisa de revelação ou de alguma posição de Deus, você acata aquilo no seu coração e depois que aquilo cumpre, você não fala, nossa, é verdade, há muito tempo atrás Deus falou isso para mim. Não é assim? Então a gente não sabe às vezes quando Deus fala, mas a gente sabe quando Ele cumpre o que Ele fala. Porque Deus é aquele homem que fala e não cumpre? Sim ou não? Não. Amém? O menino cresceu, a promessa se cumpriu na vida de Sunamita. E quando se cumpriu, quando Deus dá algo para a gente, vou voltar um pouquinho. Na verdade, quando a gente pede algo, não é assim? Quando você quer muito alguma coisa e você recebe, e depois de um determinado tempo isso começa a dar errado, ou começa a ter um outro caminho, você não começa às vezes a duvidar e falar assim, mas será que é de Deus mesmo? Será que isso está certo? Mas será que eu tinha que comprar esse carro que só me dá problema? E aí eu pergunto para você, por acaso Deus faz algo, investe em algum projeto falido? Por acaso Deus dá alguma palavra pela metade? Por acaso Deus faz as coisas meio a meio? Por acaso Deus serve as coisas frio ou morno? Aleluia. Você está entendendo, irmã? Então pode glorificar também. Pode glorificar porque Ele está aqui, Ele está te ouvindo. Ele está conhecendo, Ele sabe exatamente a hora que você entrou aqui, o porquê que você entrou, o que você clamou. Você que está aí, eu não sei aonde, se é no carro, se é no trabalho, se é na casa, onde você está nos ouvindo nesta manhã. Mas Deus também já sabia que você ia parar um minutinho, que você ia dar aquele jeitinho para ouvir a palavra. E sabe por quê? Porque se de alguma maneira você não conseguiu estar aqui presente conosco fisicamente, a palavra está chegando até você de uma forma especial que você nem imaginava. Aleluias! Glória a Deus! E o menino passou por ali, resolveu sair com o pai, né, na roça, acredito, no campo, como diz a palavra, e no sol daquele quente, naquele sol que estava talvez rachando ali, como a gente comenta, né, um sol escaldante naquele dia, o menino volta com dor de cabeça. O menino volta com uma dor de cabeça, provavelmente, não especifica que dor é, mas a palavra fala no verso 19, que ele diz assim para o pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Eu imagino que ele saiu do campo de algum lugar desesperado atrás do pai dele, falando, pai, a minha cabeça está doendo. Você que está me ouvindo, ou você que tem filho, ou um sobrinho, imagine uma criança dentro com essa idade ou pequena, chegando até você, desesperado, com uma dor, sem você saber o que fazer. Automaticamente, o seu pai fez o que todo pai faria. Vai, leva, pegou o servo e falou, pega meu filho e leva para a mãe. Corre e leva para a mãe. Como que você está nessa manhã? Você está na situação do menino gritando, ai, ai, ai.
Você está numa situação desesperadora, você está numa situação que você está dizendo, não dá mais para mim, não consigo mais, não é para mim isso. Aleluias. E o menino foi levado até o pai. Até a mãe, desculpa. Foi levado até a mãe, e a mãe, com uma ação de sabedoria, fez o quê? Irmãs, a garganta está secando, mas glória a Deus. As meninas me perguntaram por que tanta água. Eu falei, vocês vão entender daqui a pouquinho por que tanta água, irmãs, porque nós vamos falando e a garganta vai secando. E o menino foi levado e automaticamente, quando ela pegou o menino, o verso da palavra, eu adoro comentar as palavras, as irmãs sabem, né, vocês que ainda não nos ouviram é a primeira vez, de sempre às vezes falar, porque tudo que a gente fala tem que estar na palavra. E no verso 20 fala que ela tomou o menino e esteve sobre os seus joelhos. Por isso a importância que eu tive de ler a palavra inteira. E se você estava ligado, mesmo sem uma Bíblia na mão onde você está, e prestou atenção em cada palavra dita, você está entendendo o que eu estou falando. O menino chegou até ela num estado realmente difícil, e a primeira coisa que ela fez foi colocar sobre os seus joelhos e orar. Você continua orando na sua situação difícil? Você continua orando e pedindo aquilo que você quer? Pois Deus está ouvindo. E ela orou. Feita a oração, ela chegou até o seu esposo. Esposo, separa para mim um servo, pede para ele pegar a jumenta. Desculpa, ela pediu um servo, né? Porque o esposo estava na roça, só o menino que chegou até ela. Ela pediu que um dos servos dela fosse e pegasse uma jumenta. E provavelmente, irmãos, era uma mulher de condições boas. Ela deveria ter tido ali vários outros animais fortes, talvez, mais poderosos, mais de aparência boa. Vamos imaginar nos nossos dias de hoje, talvez uma irmã, não estou desmerecendo quem tem ou não, entenda a palavra. Eu estou dizendo assim que dependendo se hoje uma pessoa tem mais condições, né, de uma situação com um filho doente, você não vai pegar o seu carro que está com pouca gasolina. Você vai pegar logo o seu carro que está forte, aquele que está cheio, com o tanque preparado, para poder correr o quanto antes em busca de ajuda. Muitas pessoas param para observar o que você tem. Sabia disso? Muitas pessoas estão perto de você para ver aquilo que você tem, a sua bolsa bonita, se você fez o cabelo, se realmente o seu carro é um carro bom ou não é. Muitas pessoas que estão ao seu redor ficam atentos àquilo que você mostra de externamente, ao que o olho vê. Por isso que algumas coisas você para e não consegue caminhar e se sente com essa fraqueza, sente com esse medo de continuar ou de perseverar naquilo que você quer. Sabe o que Deus fala para nós nessa manhã? Que Deus está preparando, não aquela colega para ir no shopping, não aquela vizinha para ficar te acompanhando de um portão para o outro em outra vizinha. Não uma pessoa para ficar falando de algo que não é de crescimento espiritual. Deus está preparando para você uma pessoa para quando você precisar ir na casa do Senhor, mesmo sendo carro, você vai poder ir. Deus está preparando não uma pessoa para você ficar indo somente em passeios, e sim quando você precisar ir numa vigília, Deus vai lá e vai falar assim, não, vai lá buscar aquela minha serva porque ela está querendo ir, mas ela não tem condição. Sabe por quê? Porque quando nós passamos por coisas difíceis, quando nós passamos ou perdemos algo que a gente não gostaria de ter perdido, a gente corre atrás.
Ah, não tem culto na minha igreja hoje, mas tem culto na igreja ali atravessando a rua, é lá que eu vou. Ah, não tem oração na minha igreja de vigília, ah, mas aquela irmã, a minha vizinha, ela falou que na igreja dela tem, pois é lá que eu vou. Ah, eu não consigo ir no culto de quarta, mas eu consigo ir no culto de sábado, pois é lá que eu vou. Aleluias. Aleluia, Deus. E aí, ela pegou esse jumento, porque esse jumento era o instrumento que ela queria, porque ele era resistente o suficiente para poder levar ela até o morro aonde se encontrava o profeta. Porque a palavra fala que quando ela recebeu o menino, que colocou em seus joelhos e orou, ela levou até o quarto, onde era o quarto que ela hospedava o profeta. Deixou ele lá, fechou a porta e foi em busca dele. E foi atrás aonde ele estava. Então, o que você precisa não é de algo que te deixa estacionado. O que você precisa é de algo que vai te empurrar a chegar onde você quer, com a resistência que você precisa ter para chegar aonde você quer. Aleluias. E quem perde, corre atrás. E corre assim? Depressinha. Imagine você que faz vestibular ou que o seu filho tem que passar para entrar nessas, né, nas provas do Enem, né, que às vezes tem as provas, tudo para fazer. E aí o portão vai fechar, o que você desesperadamente... Corre, filho, pelo amor de Deus. Corre porque o portão vai fechar. Ah, arrumou um emprego, perdi a hora no primeiro dia do emprego, não posso chegar atrasado, corre no ponto de ônibus, não é assim? Corre, irmã. Corre, irmã. Corre atrás daquilo que você quer. Não para. E se você estiver parado, Deus já falou que vai encaminhar pessoas para te ajudar. Deus vai preparar? Não, Deus já preparou, porque a palavra também não fala que Ele pergunta o que você quer. A palavra fala que Ele já impeliu, que Ele já falou e já entregou aquilo que precisa. E também não vai pensando que é amanhã ou depois ou semana que vem. A palavra é... hoje, aleluia, oh glória a Deus, aleluia Jesus, santo é o teu nome, aleluia. E aí, ela chega até ele, chega na palavra já finalizando aqui, aleluia Jesus, chegando até o profeta, a palavra fala que por algum momento, ela ia ser barrada de passar, e ao mesmo tempo, Deus já mostrou ali para o profeta o que realmente ela veio fazer, e aí ele pega e fala, não precisa interromper, deixa ela vir, porque ela está triste, ela está amargurada, né? Deus já tinha mostrado para ele o que realmente estava acontecendo naquele momento para Eliseu, Deus já tinha mostrado, e eu posso falar claramente para nós, como nós somos, né? Nós mulheres. Ela chegou no Eliseu com aquele jeitinho, né? Ainda bem que a gente não tem nenhum homem aqui, viu? Não tem nenhum homem aqui para ouvir assim, essas palavras aqui fisicamente. Eu sei que talvez do outro lado você esteja nos ouvindo. Mas não tem nenhum aqui, então a gente tem toda a liberdade de falar, sabe? E aí ele chegou lá naquele jeitinho. A mulher chegou lá correndo, desesperada. E chegou e falou, ei, por acaso eu te pedi filho? Ele pediu assim, hein, com esse jeitinho, delicadamente, a palavra diz isso. Ei, no 28, e disse ela, pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu, não me engane? Com esse jeitinho ela falou. Então, quando Deus dá alguma coisa... e por algum momento, em algum pedacinho desse tempo, desse determinado, essa situação, essa coisa começa a te dar problema, e você começa a duvidar do que Deus te deu, aí que fé é essa? Que irmã é essa de joelho? Que irmã é essa que busca todo o tempo, em toda madrugada? Ela fala isso para ele, e ele logo encaminha o servo dele e fala, ó Geazi, vai lá. Leva o meu bordão e faça isso, isso, isso.
lá com o menino. Enquanto ele já foi ainda fala na palavra para ele não parar. Vai, Geazi, vai, não para. Se alguém te saudar, nem sauda. Espera aí, não vou te saudar agora não, que eu estou com uma responsabilidade aqui, uma missão. Depois eu te saldo, eu vou lá. Corre, 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 irmã, corre. Aí ele correu e foi até lá. Enquanto isso, Eliseu e a sunamita foram em seguida também. Só que nessa trajetória, volta-se Geazi de encontro com eles novamente. E ele fala, olha, meu senhor, não deu certo. Não, o menino não veio à vida. E Geazi entra no quarto. E Eliseu entra no quarto e pede que todos fiquem fora do aposento. E a palavra finalizando fala que Eliseu orou pelo menino. E ali ele se deitou sobre o menino. E nada aconteceu. A palavra fala também que ele andava para lá e para cá, que ouvia-se os passos dele. Eu consigo entender nessa palavra que a primeira vez que desse texto contendo, ou das histórias contadas do profeta Eliseu, que parece que ali nesse primeiro momento põe-se a ele um pouco de dúvida até, o que eu faço? E ele andava para lá e para cá, para lá e para cá. E aí ele foi e deitou sobre o menino de novo. Porque quando Eliseu entendeu que o que Deus ia fazer ali era diferente, a obra foi concretizada. O que Deus tem para fazer com você é diferente. E não adianta você querer impedir o que Deus tem para fazer para você, porque Deus não vai impedir. Porque você não vai impedir o que Deus tem para fazer. E não adianta você querer arranjar desculpinha, porque Deus não vai te dar a oportunidade de você falar não. Ah, eu não vou agora não. Eu não vou fazer não. Porque o que Deus tem para fazer, Ele já está fazendo. E assim, finalizando, Eliseu realmente deitou, entendeu que o que ele precisava não era os objetos que ele usava. Não era nada do qual ele sempre havia feito, né, para poder receber, atuar da forma que Deus queria. E sim, tudo o que ele precisava estava dentro dele. Você está entendendo? Está dentro de você. Está dentro de você. E deitou sobre o menino. E ali o milagre aconteceu. A palavra fala que o menino espirrou por 7 vezes. E aí ele veio à vida novamente. E foi chamado a sua mãe. E foi entregue o menino à sua mãe. Amém? Receba essa palavra em seus corações. Saia daqui sabendo que Deus já está fazendo o que você quer. Saia daqui sem medo. Se você está com medo, que você não venha ter mais. Porque a palavra de hoje nos deixou bem claro o que Deus já está fazendo sobre as nossas vidas. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos orar para agradecer essa grande palavra que o Senhor nos derramou em nossos corações nessa manhã. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Se você entendeu essa palavra nessa manhã, se realmente você conseguiu sentir o que Deus quis passar, abra sua boca para falar com Ele. Aonde você estiver, se não der para abrir a boca para falar, no seu pensamento, no seu coração, Deus também está ouvindo. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Meu Pai querido, eu quero agradecer, Senhor,
porque o Senhor fez grandes coisas nessa manhã, aleluias. O Senhor se fez algo aqui neste lugar em especial que não dá nem para explicar a sensação, ó Pai, da sua presença nesse lugar, das coisas que o Senhor, ó Pai, nos mostrou nessa manhã através dessa palavra, no qual o Senhor decretou sobre a vida das irmãs presentes, de quem está ouvindo agora neste momento, a palavra, ó Pai, que foi colocada e que foi, ó Pai, determinada, que não há nada que possa impedir, nem mesmo nós, de receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Por isso, Deus, eu agradeço grandemente pela palavra que o Senhor nos mandou, pelas ofertas que o Senhor preparou sobre a vida das irmãs e elas puderam ofertar, pelo momento de podermos ter louvado e adorado o Teu santo nome, pelo Senhor ter acordado nós e ter preparado o dia de hoje e podermos, ó Pai, estar aqui neste momento, Senhor, agradecendo a tudo aquilo que o Senhor fez. Senhor, eu peço a Ti em especial que o Senhor guarde a cada irmã aqui presente, a todos aqueles que estão nos ouvindo nesta manhã, e que o Senhor, ó Pai, esteja operando ainda cada dia mais, sempre em nossas vidas, hoje e sempre. Amém, aleluia, Jesus, glória, 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 santo é o Teu nome, Tu és maravilhoso, meu Pai, glórias Te damos, santo, 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 aleluias, aleluia, Jesus, aleluia, Pai, aleluia, santo, 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 Tu és, oh glórias, aleluia, Jesus. Aleluias. Deus seja louvado. Amém. Aleluias. Oh glória. Aleluia. Quero agradecer aqui mais uma vez também a presença de todos, a vocês que estão aí nos ouvindo, que Deus possa estar abençoando grandemente também a vida de todas vocês. Gostaria apenas de fazer um convite, aproveitando a você, irmãs, agora é as mulheres que estão nos ouvindo, venha participar conosco dos nossos cultos que acontecem todo sábado às 10 da manhã. Os nossos cultos aqui na Congregação Cristã Apostólica, na Rua Ômega 365, terça às 2 horas, quarta às 20 horas, sábado é o culto das irmãs às 10 horas, esse eu tenho que abrir um parênteses, né? E domingo, amanhã, nós temos o culto às 10 da manhã e às 18h30 também estaremos aqui de novo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Ergue as mãos. Que o Espírito Santo de Deus possa te acompanhar por onde você estiver, todos os dias, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Fiquem com Deus. Amém.